Olá, meus amados, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar a lição de número 8, bem? O avivamento da Rua Azusa, onde o fogo pentecostal se espalhou pelo mundo. Então, o avivamento onde o fogo pentecostal se espalhou. Que fique bem claro, tá? Que o falar em línguas já tinha acontecido nos Estados Unidos e também pela Europa. Mas William Joseph Seymour, tá, vamos lá. William Joseph Seymour, tá? Quem era ele? Vamos ver quem era ele. Quem era William Joseph Seymour? Ele era um negro, eu anotei aqui, tá? Quem era ele? Ele era um negro, tá? Pregador da Igreja Batista, que tinha acabado de chegar de Houston. Esse era ele. Ele convocou os crentes para irem além dos limites da sua fé. O que ele pregava? A necessidade de santificação e o batismo com o Espírito Santo, que é a evidência do falar em língua. Hoje precisamos também pregar sobre o batismo com o Espírito Santo, que é a evidência do falar em línguas. Tá, mas, presbítero, esse batismo com o Espírito Santo ainda é para hoje? Ainda existe? Sim, ainda existe, ainda é para hoje. Mas quem é que batiza as pessoas com o Espírito Santo? É o pastor de uma igreja? Não. Não é o pastor de uma igreja quem batiza ninguém com o Espírito Santo. Não. Ele coloca a igreja para buscar o batismo com o Espírito Santo. Mas o batismo com o Espírito Santo, ele serve para quê? Ele é um revestimento de poder que vai te ajudar nos dias maus. Então ele é muito importante. Mas é para todos? Sim, para todos que creem. Mas quem batiza com o Espírito Santo? Jesus. João Batista, quando estava ensinando lá no Rio Jordão, ele falou que ele ia batizar apenas com água para arrependimento dos pecados, mas que viria alguém que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então, a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Mas, presbítero, o senhor é batizado? É lógico, senão não seria presbítero. Fui batizado há 37 anos atrás. Graças a Deus. É uma experiência fenomenal e impactante. Eu convido a você a buscar, porque isso é importante. Amém? Então aqui está quem era ele. Quem era ele e o que ele pregava. E o que ele pregava. Está aqui. Esse episódio já tinha acontecido, como falei, está na lição aqui, nos Estados Unidos e na Europa. Mas, contudo, todavia, porém, foi na Rua Azusa, está aqui, tá? Onde esse acontecimento se tornou uma grande explosão do avivamento pentecostal. Foi lá na Rua Azusa. Isso é muito importante a gente entender. Quando isso aconteceu? Final do século XX.
E isso aconteceu. Tá? Isso causou uma grande revolução ali, daquele local. Tinha gente de tudo quanto é origens, estavam ali, naquele grandioso dia, e foi um acontecimento muito grande. Tinha igrejas tradicionais e comuns, como a Igreja Batista e Presbiteriana, que também participou. Mas vamos ver daqui a pouco dentro da lição. Tá? Vamos seguir aqui. Tá. Seguindo a lição, eu anotei aqui alguns pontos importantes, mas primeiro vamos lá, o texto áureo da lição. O texto áureo da lição diz assim, ó, que é Jeremias 29:13, né? E buscar-me-eis, e me achareis. Tá. Se você for buscar a Deus, você vai achar a Deus. Mas como que eu vou buscar a Deus? E como que eu vou achar Deus? Tá, eu vou buscar Deus, mas eu vou achar Deus aonde? Essa é uma pergunta interessante. Eu vou buscar a Deus. Tá, mas como que eu vou buscar Deus? E onde eu vou achar Deus? Deus está todos os dias no mesmo lugar. Porque Deus não muda de lugar. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Então, se você falar com Deus agora, onde Deus está? Aonde ele mora. Mas ele pode estar aqui presente aqui nessa reunião agora? Sim. Ele pode estar presente na sua casa aí? Sim. Agora, se você buscar ele, você vai achar ele. E o outro segredo aqui do texto áureo é buscar de todo o coração. Isso nos indica o seguinte, que muitas das vezes nós precisamos se esvaziar de alguma coisa. Às vezes vamos buscar a Deus, mas tem alguma coisa preenchendo uma lacuna, um espaço que nos impede de buscar a Deus. Eu digo sempre para as pessoas, quando vai buscar o batismo com o Espírito Santo, que a primeira coisa que eles precisam fazer é se desligar de tudo. Se ligar somente nas coisas celestiais, se desligar de tudo. Do telefone, da namorada, do serviço, porque nesse momento você tem que estar com o coração leve, livre, para receber. Então, é buscar de todo o coração. Você já observou que existem pessoas que chegam na igreja para orar de joelho, eles não oram. Eles dobram o joelho, mas não oram. Fica na maioria das vezes conversando com um colega do banco. Ou distraído no telefone, ou sai lá para fora para fazer alguma coisa que não está programado, e quando volta a oração já terminou. E boa parte nem ora. Chega, fica sentado, nem ora. Nós precisamos evitar que essas lacunas ocupem espaço na nossa vida e tire o foco daquilo que você veio fazer na casa de Deus. Isso é muito importante. Então, esse é o texto áureo aqui. A verdade aplicada, tá? Diz que nós precisamos clamar a Deus. Mas clamar a Deus para quê, presbítero Edivaldo? O que é necessário aí nós clamarmos a Deus? Para que haja, diz lá, para que haja um avivamento espiritual. Tem um bocado de avivamento por aí. Mas tem um segredo. Tem que ser espiritual. Tem um bocado de movimentos por aí. Mas ele precisa ser movimento espiritual. Tá. Tem que pedir a Deus para que haja um avivamento espiritual. Para que aconteça o quê, presbítero? Renovação. Renovação. Você já observou que muitas pessoas foram
batizadas com o Espírito Santo, mas não falam mais em língua, não profetizam, não tem mais visão, não tem mais revelação. Observou? Por quê? Precisam buscar renovação. Infelizmente, nós vivemos num mundo encharcado, onde se o crente não permanecer firme em Cristo, ele acaba cedendo a algumas coisas daqui desse mundo e acaba perdendo isso aqui. Então tem que buscar renovação, transformação para a glória de Deus. Aí sim vem aqui o primeiro tópico da lição, tá? Aqui é o tópico 1, mas tem aqui os 3 objetivos da lição. Conhecer a história do avivamento. Você precisa conhecer tudo lá do avivamento. Depois, identificar as ações do Espírito Santo na vida de Simon. Já li aqui também. E terceiro, ressaltar a importância da Rua Azusa para os pentecostais. A primeira parte é conhecer a história. Então eu já falei quem era William Joseph Simon. Quem era ele? Tá? Quem era ele? Já falei um pouco aqui do histórico da vida desse homem. Tá. Agora lá na parte 1 da lição, o preâmbulo, a importância da escola bíblica em Topeka. Essa escola foi fundada em Topeka, Kansas, no ano de 1900, foi fundada, tá? Que era a Faculdade Bíblica Betel. Acreditada como no início do movimento pentecostal, foi encerrada uma série de jejum, como falar em línguas, em 1º de janeiro de 1901. Então está aqui o preâmbulo do tópico 1, onde ele fala assim: dando a continuidade ao estudo do movimento de renovação da igreja, veremos que para entendimento adequado do avivamento pentecostal do século XX, é fundamental conhecer um pouco da contribuição de Charles Fox e sua escola bíblica dominical em Topeka, Kansas, para o posteriormente ocorrido da Rua Azusa. Então, esse homem teve uma importância muito grande, já falei aqui quem é ele. Então ele deixou um legado muito importante, ele foi uma pessoa muito importante, com um trabalho brilhante, tá? Eu já falei aqui no início quem era ele, ó, quem era ele, tá? Do seu histórico, tá? Certamente você já ouviu falar sobre o avivamento da Rua Azusa. Talvez você leu em algum livro sobre isso, tá? Mas o que realmente aconteceu lá na Rua Azusa? Quais são os fatos e curiosidades desse movimento histórico? As pessoas ouviam lá gritos estranhos, palavras incompreensíveis e começaram a ecoar pelas ruas de Los Angeles. O que as pessoas ouviram naquele prédio? Lembrando que lá era um prédio onde posteriormente havia sido uma igreja metodista episcopal africana. Então lá já tinha anteriormente uma igreja quando o Simon foi para lá. Era um prédio vazio, abandonado, onde tinha, eu anotei aqui, onde havia currais, havia muita coisa. Então o povo se reuniu ali, isso é importante, ali, em um prédio decadente da Rua Azusa. Então eu anotei aqui, como é que era esse prédio lá? Tá, vamos lá. Como é que era esse prédio lá? Esse prédio, tá? Se reuniam ali mulheres, crianças, negros, brancos, latinos, tá? Asiáticos, ricos, pobres, iletrados, iletrados. Pessoas de todas as idades se juntavam ali. Era uma mistura de raça, tá? A motivação de mulher na liderança chamou a atenção. Não tá aí não. Então, o culto era frequente, espontâneo, em todas as horas. Foram atraídos ao movimento de santidade
Não só os membros, mas os batistas, os presbiterianos e os menonistas. Né? Então tinha muita gente ali, muita gente naquele lugar. Tá? Era um edifício onde anteriormente, né, aqui ó, na página 1, tópico 1, era um edifício que anteriormente havia sido uma igreja metodista episcopal africana. Era um local de madeira, curral de gado, loja de lápides, né? Um sinal de que ali era uma igreja, o sinal de que ali fora uma igreja eram as janelas que estavam ali. Olha onde o povo se reuniu. Você observou onde o povo se reuniu? Muitas das vezes, para o Espírito Santo ser derramado, o local, talvez, não seja de muita importância para muitos. Mas estar em espírito ligado é mais importante. Você pode receber o batismo com o Espírito Santo aonde você estiver, desde que você esteja completamente ligado. Se você observou, o local era uma antiga igreja, mas estava abandonado o prédio, e eles se concentravam ali, pessoas de todas as classes. Se você for entender, está parecendo que a rua Los Angeles ali é como se fosse a Jerusalém. Pessoas de todas as etnias e classes estavam ali. Observa, se reuniram ali. E o que eles viram ali, essas pessoas? O falar em línguas estranhas. O batismo com o Espírito Santo e a evidência do falar em línguas estranhas. Foi o que eles ouviram ali. Fizeram ali a primeira reunião. Né? É lógico, preparar o local, limpar o local, prepararam tudo, todo o cenário. Fizeram ali a primeira reunião que aconteceu em 14 de abril de 1906. A primeira reunião ali, tá? Os cultos eram realizados no primeiro andar. William Seymour se assentava em 2 caixas de sapato vazia. Não tinha púlpito. Não tinha púlpito. Olha o local quando começou, quando pregaram. Hoje nós temos igrejas bonitas, né? Igreja bonita, uma mais bonita que a outra, tem púlpito bonito. Mas quando começou lá, não tinha púlpito não, meu irmão. Ele começou a pregar em cima de 2 caixas de sapato vazia, de madeira. Era o seu púlpito. Um local inadequado. Mas as pessoas estavam ali porque foram atraídos. Olha aí, gente. O movimento pentecostal, ele precisa atrair pessoas. O movimento pentecostal não pode ser simplesmente um barulho onde não atrai ninguém. Precisa atrair pessoas. Precisa acontecer alguma coisa quando nós estivermos reunidos para adorar e cultuar o nome do Senhor. Isso é muito importante. Tá? Então, tá aqui a história. Vem cá. O ano era 1906 e aquele lugar seria o epicentro do avivamento pentecostal, que transformaria a história da fé cristã, mas como um movimento considerado estranho e extravagante, ganhou tanto poder e influência. As pessoas ainda não estavam acostumadas com aquilo ali, os que estão ali. Mas aquilo ganhou poder e influência, que foi chamando mais pessoas. Com certeza, as pessoas que estavam ali naquele movimento foram com certeza chamando outros. Rapaz, tem um culto ali naquele prédio abandonado, rapaz, ali tem uma presença. O que mais chamou atenção nessa leitura que eu estava lendo aqui era a presença do Espírito Santo naquele lugar. O que atraiu também as pessoas era a presença do Espírito Santo, porque os que entravam naquele local inadequado, daquela primeira reunião, foram atraídos e impactados pela presença. Então, quando nós estivermos reunidos num culto de adoração ou qualquer reunião, esse culto precisa ter
a presença do Espírito Santo, em primeiro lugar, ele não deixa de faltar, para que as pessoas que estão ouvindo, tanto de dentro como de fora, sejam atraídos e impactados pela presença do Senhor Jesus. Tá bem? Então tá aqui. O chamado para algo mais. Tudo começou com William Simon, um pregador batista negro que recém-chegado do Rio, convocou, então ele convoca todo mundo. Tá? Ele convoca todo mundo ali para estar ali, naquele grande movimento. Vamos lá para a parte 1, 2 da lição. Tá, 1, 2. 1, né? O estudo do batismo com o Espírito Santo baseado no livro de Atos. William era pastor em Topeka, onde administrava um estudo bíblico Bethel College, na cidade de Topeka, no Kansas, Estados Unidos. Nesse ambiente, em janeiro de 1901, ele teve uma experiência ali. Você vê, ele teve uma experiência. Qual foi a experiência que William Simon teve? Uma senhora foi batizada com o Espírito Santo. Olha a importância. Uma senhora foi batizada com Espírito Santo. Aí começou o movimento. Ó, que era a evidência física do falar em língua, conforme Atos 2:4. O ano era 1901, considerado o ano inicial do movimento pentecostal moderno, pois a partir desse movimento, a chama pentecostal se espalharia pelo mundo. Consciente da importância de Charles Fox, alguns estudiosos o consideraram um instrumento fundamental na forma do pentecostalismo. Tá? Aqui vai falar bem claro que não somente aquela aluna, como também o próprio William, também teve a mesma experiência. No 2, a glossália e o reavivamento. Tá, vamos lá. Estudando as Escrituras, ele teve um entendimento que o regresso de Cristo seria precedido por um avivamento mundial, por meio da ação direta do Espírito Santo. Então ele passou a ensinar que essa ação do Espírito Santo é o batismo, uma experiência distinta e separada da conversão. Portanto, assim como ocorreu no Ato 2, o falar em língua é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Diante disso, ele começou a pregar intensamente, tá, em defesa da glossália. Muitos teólogos consideram Parham como o primeiro a desenvolver o argumento teológico de que as línguas são sempre a evidência de que uma pessoa recebeu o batismo com o Espírito Santo. Isso aqui é muito importante. Tá. Trazendo para cá, hoje, a Bíblia diz que quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, quem tem que confirmar que ela foi batizada é o presbítero da igreja, não tendo presbítero, a figura do pastor, mais ninguém. Não é mais ninguém. Então nós temos que seguir aquilo que a Bíblia diz. É o presbítero da igreja que é o responsável por isso. Não tendo ele ali, é a figura do pastor. Não pode ser ninguém de um cargo eclesiástico mais baixo do que esse. Para ele confirmar, porque isso está na Bíblia, é ensinamento. Então, Simon, ele falou que a evidência do batismo é o falar. Então não adianta, muita gente diz que é batizado, mas você nunca ouviu falar, não fala. Então a evidência de você ser batizado com o Espírito Santo está exatamente onde? No falar. Se você for para Atos 2, você vai ver lá que todos aqueles que foram batizados, qual foi a evidência da confirmação? Ou falar em línguas. Se não tiver isso, não, filho, tem que ter confirmação. Se não tiver confirmação, não adianta, isso aí é tempo perdido. Então aqui, ele fala sobre isso aqui. Tá? A crença de que o batismo no Espírito Santo no contexto do movimento pentecostal é evidenciada por falar em línguas desconhecidas. É integravelmente uma herança de Parham. Eu fico analisando algumas pessoas que até hoje vão falar sobre isso. Algumas pessoas, infelizmente,
até nos dias de hoje, eles não aceitam o batismo com o Espírito Santo em suas denominações. Até crê na existência, mas não aceita o batismo. Não aceita o batismo. Gente, o batismo com o Espírito Santo é muito importante para a vida de todo crente. O carro do som. Então, algumas denominações não aceitam que os seus crentes sejam batizados com o Espírito Santo. E, automaticamente, não deixa esse cara. Tá? Mas, lembrando bem claro, que a Bíblia diz bem claro que o Espírito Santo ele é muito importante. Jesus falou que aquele que pecar contra o Pai tem perdão, aquele que pecar contra o Filho tem perdão, mas aquele que pecar contra o Espírito Santo não terá perdão. Então é muito importante crermos nessa evidência física do batismo com o Espírito Santo, que é o falar em língua. Na parte 1.3, a relevância na construção do movimento. No final do século XIX, ele foi marcado por uma grande expectativa e anseia de um novo avivamento espiritual para o povo de Deus. No final do século XIX, então, o povo viveu o quê? Um anseio e viveu também o quê? Uma expectativa de um avivamento. Isso aqui é muito importante, que o povo também hoje, desse século XXI, também precisa ansiar por um avivamento. Parece que nós estamos vivendo o ano da geladeira espiritual. Por quê? Porque em vez de muitos se aproximarem para viver um verdadeiro avivamento, alguns estão se afastando, se esfriando na fé, desanimando. Em vez de ter em vez de viver aqui esse anseio e essa expectativa pelo derramar do Espírito Santo, se afastam. E boa parte dessas pessoas são pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo logo no início. Eu me lembro que eu vivi essa experiência aí, quando eu iniciei a minha caminhada, eu vi muitas pessoas receberem o batismo com o Espírito Santo, e eu falei, Jesus, eu estou vendo muitos amigos receberem, e eu não recebo. Fiquei 4 anos esperando para receber o batismo. Eu ficava ansioso, aqui a palavra anseio, eu ficava na expectativa e no anseio de, a qualquer momento, também receber. Eu me lembro que na última vez, nós fomos orar no monte, e lá fomos orar, oramos de madrugada, Jesus batizou um irmão com o Espírito Santo, lá no monte, eu estava lá. Eu falei, Jesus, e eu? E eu? Mas aí eu entendi. Deus queria algo maior de mim, alguma coisa ainda na minha vida. Era para mim continuar perseverando, que a hora ia chegar. Eu vivi o anseio, como diz a parte 1.3 da lição, e a expectativa de receber. Mas um belo dia, uma noite de sábado, eu recebi o batismo com o Espírito Santo e mais 2 dons espirituais. Já fazem 37 para 38 anos. E graças a Deus, até hoje, eu persevero firme, buscando cada dia mais se aperfeiçoar e se renovando mais através da oração, através do jejum, através da leitura devocional da palavra de Deus. Quanto mais você se afasta, mais você vai ficando vazio, fraco, impotente, porque tem que viver um anseio, aqui a palavra anseio, você tem que viver um anseio e a busca constante pela renovação, senão não adianta. Tem que haver aqui anseio. O povo lá está vivendo um anseio, essa época que foi marcada por um anseio e uma expectativa de um novo derramar. E isso aconteceu. Deus estava prestes a fazer. É certo que na Inglaterra, Irving, que também participou aqui, Edward Irving, já defendia a glossária como um sinal do batismo com o Espírito Santo.
Vamos ver o que significa a palavra glossália, para você entender o que significa a palavra glossália. Talvez muitos não sabem o que significa a palavra glossália. Talvez fique, mas significa a palavra glossália? Eu não sei, presbítero. Vamos lá. A palavra glossália significa o seguinte, ó. Suposta capacidade de falar línguas desconhecidas, quando em transe religioso, como no milagre do dia de Pentecostes. Olha aí. Foi o que aconteceu lá, nesse dia. Tá? Parte 2 da lição. A importância de William Seymour. Esse homem teve uma importância muito grande para nós. William Joseph Seymour teve grande importância na história do movimento pentecostal, tá? Tendo sido um dos alunos de Parham, na escola bíblica em Houston, Texas, 1905. Seymour recebeu como bíblicos os ensinamentos sobre o batismo no Espírito Santo, tendo a evidência de falar em língua. Em 1906, após 5 semanas na escola bíblica, ele foi para Los Angeles. O seu primeiro sermão foi baseado em Atos 2. Então, ó, depois ele foi para Los Angeles. Né? Os companheiros se separaram, né? Se separaram os companheiros aqui. E Seymour foi para Los Angeles. E lá, então, ele convoca as pessoas a viverem uma vida de santidade e a buscar o batismo com o Espírito Santo. Exatamente aqui. 2.1. Uma história de fé e coragem. William Joseph Seymour era um homem simples e, segundo os registros, livre de vaidades. Olha aí. Homem simples, homem do povo, homem da cultura pobre, livre de vaidade, de uma família de escravos alforriados. Seymour não recebeu uma educação de qualidade. Olha, rapaz, um homem simples, comum, mas que tinha uma chamada, que tinha uma disposição para fazer a obra de Deus. Precisamos de pessoas assim, dispostas a fazer a obra de Deus, que se coloque nas mãos do Senhor como instrumento. Foi o que aconteceu. Seymour, vindo de uma família negra, né? Não tinha muita cultura, muito estudo, mas o que ele tinha? Desejo para trabalhar na obra, desejo para fazer a obra. Ele tinha uma chama pentecostal dentro dele. Isso é importante. A pessoa ter uma chama pentecostal dentro de si e o desejo ardente de fazer a obra de Deus, independente de qualquer coisa. Seymour não furtou de buscar os ensinamentos da Escritura para se aproximar de Deus. Como as leis do apartheid não permitiram que as pessoas negras frequentassem a mesma sala de aula dos alunos brancos, Seymour assistiu às aulas lá de fora. Ó, rapaz, havia também um preconceito, que as pessoas negras lá, na época do apartheid, não podiam frequentar a sala de aula. Poxa, que coisa triste, né? Ele ouvia, então, as aulas do lado de fora. Ele assistia às aulas da faculdade do lado de fora. O povo está vivendo ainda o preconceito. Lá tinha também esse preconceito. Mas lá na Rua Azusa estava todo junto. Brancos, negros, escravos, todo mundo. Lá não tinha nenhuma exceção. Talvez esse tipo de exceção algumas pessoas fazem. Mas ali na Rua Azusa não estava todo mundo de todas as etnias junto. É como se estivesse vivendo em Jerusalém na época do derramar. Estava todo mundo junto, de toda a etnia estava ali. Que esse preconceito racial possa ser quebrado, senão muitas das vezes o Espírito Santo ele pode não ser derramado em muitas vidas por causa do preconceito racial. Você sabia que ainda existe pessoas dentro das denominações evangélicas usando de preconceito racial? Você sabia que isso, no meio evangélico, atrapalha a atuação do Espírito Santo? Às vezes o Espírito Santo não atua por causa dessas pequenas coisas aí, que se não forem deixadas de lado, o Espírito Santo não pode atuar de jeito nenhum. Tá? Isso aqui, ó. Isso aqui me chamou muita atenção. Ele não podia entrar, porque era a época do apartheid, não podia entrar de jeito nenhum. Qual foi o jeito, então? Assistir às aulas do lado de fora. Assistir às aulas do lado de fora foi, então, a única atuação dele. Agora, a parte 3, o último, a importância da Rua Azusa.
Foi na emblemática Rua Azusa que se deu o início ao avivamento, que os teólogos atuais apontam como epicentro da expansão global do pentecostalismo no século XX. Foi lá que tudo começou e chegou até nós, se não fosse esse avivamento. Tá? O 3.1. Um lugar que entraria para a história. Após as pregações movidas pelo Espírito Santo e o derramamento do Espírito Santo sobre os irmãos, Simon se viu na obrigação de encontrar um novo espaço para as reuniões as reuniões de oração e a busca pelo Espírito Santo. Ou seja, o local ali já não era apropriado para ter aquele tipo de reunião. Simon, então, foi em busca de um local mais apropriado, mais adequado, para ele poder assentar os irmãos, colocar os irmãos no lugar mais adequado. Afinal das contas, o povo de Deus também merece. Lembra que quando eles começaram as reuniões, eu falei no início aqui, era o local onde tinha moscas, cavalo, um local abandonado. Mas Simon, com o passar do tempo, viu a necessidade de arrumar um espaço melhor, mais adequado para os irmãos estarem. Gente, tudo começa num lugar simples. Às vezes a pessoa quer pregar o evangelho, não, mas aí não dá. Eu já morei em casa de estuque, casa de pau a pique, onde tinha muita coisa. Nem por isso estou aqui. Ó. Tudo começou num lugar simples. Todas as grandes igrejas começaram num lugar pequeno e simples. Hoje são igrejas exorbitantes e bonitas. Mas a essência do Espírito Santo não pode faltar. Sob jeito nenhum, quando você muda de uma igreja pequena para uma igreja grande, a essência do Espírito Santo, a presença dele, é que não pode faltar. Então tá aqui, ó. Ele viu essa necessidade, né? Isso fez com que alugasse um prédio desocupado com 2 andares na Rua Azusa, olha só, né? 312, no centro de Los Angeles. Segundo relatos, o local já havia sido templo da Igreja Episcopal Metodista Africana. Um dos irmãos que esteve ali presente no início do avivamento da Rua Azusa, Frank Bartman, disse: o irmão Salmo normalmente se assentava em 2 caixas de sapato vazias, uma em cima da outra. Ele costumava manter a cabeça dentro da caixa, em cima da oração durante a reunião. Não havia nenhum orgulho. Edifício antigo, com vigas baixas e assoalho desencapado. Olha só o local onde eles estavam reunidos. O local era simples. Deixa eu te falar, às vezes o local onde você congrega, meu irmão, é uma igreja pequena e simples. Deixa eu lhe dizer, talvez a igreja onde você congrega e se reúne é um local pequeno e simples, mas a presença do Espírito Santo está lá. Talvez você congrega numa grande igreja, bonita, cheia de muita coisa, e talvez a essência do Espírito Santo pode não estar lá. Aí que está a grande diferença. Valorize o lugar humilde onde você congrega. Ajude o seu líder, mesmo que o local seja pequeno. Ajude em oração. Amanhã Deus vai prover um local melhor e você vai congregar, filho, num lugar bonito, onde tem ar-condicionado, ventilador, né, tudo bonitinho. Mas tudo começa na simplicidade. Olha aqui, não tinha púlpito, o local era inadequado, mas mesmo assim, eles não perderam o foco de congregar, de reunir, e as pessoas eram atraídas para aquele local simples. Tá? Isso é muito importante. Porém, quando ele pregou sobre as línguas como evidência do batismo com o Espírito Santo, a pastora auxiliar da igreja não aceitou esse ensinamento. Embora muitos membros tinham sido receptivos à mensagem pentecostal, uma coisa foi disponibilizada para Simon continuar a pregar. Em um dia de abril de 1906, várias pessoas começaram a falar em língua. Logo, a residência não comportava a multidão que se reunia ali. Simon então encontrou um imóvel na Rua Azusa 312. Olha só, houve a necessidade de mudar para a Rua Azusa 312, porque o local onde está já não comportava ninguém. Aí eu me lembro lá atrás, daquele jovem da época do profeta Eliseu, lembra? Aquele jovem profeta, foi a mesma coisa. Eles chamaram Eliseu
para juntos ele ir ao Jordão buscar madeira, porque o local era pequeno e tinha muita gente chegando. Ei, vai chegar muita gente ainda, vai chegar muita gente ainda. Esse avivamento vai pegar muita gente ainda vai entrar nesse avivamento e vai trazer aqueles outros que não querem mais ser avivados para novamente viver um novo avivamento. Lembrando que para o avivamento acontecer, não depende de Deus. Lembre-se disso. Para que o avivamento aconteça, não depende de Deus, depende única e exclusivamente de você. 3.2. O que aconteceu na Rua Azusa? Era uma construção capenga, segundo um periódico da época, localizado no centro de Los Angeles, da Rua Azul 312. Houve um grande despertar do Espírito Santo. Da visão de muitos teólogos pentecostais, foi naquele prédio que aconteceu o grande avivamento que abalaria a estrutura da Igreja de Cristo. Esse novo despertar pentecostal abriu milhares de pessoas de Los Angeles e das cidades vizinhas, despertando o interesse da busca pelo Espírito Santo. Um bocado de pessoas das cidades vizinhas vinham para ver o que está acontecendo na Rua Azusa. Os curiosos, o que está acontecendo na Rua Azusa? Ei, os curiosos que vieram para ver o movimento pentecostal foram atraídos, eita glória, e receberam também o avivamento. É isso que precisa acontecer hoje em nossos dias. Tá bem? Deus te abençoe sempre em Cristo Jesus. A parte 3 e última, o fogo caiu em Azusa. O avivamento da Rua Azusa aconteceu devido a um autêntico derramamento do Espírito Santo. Houve uma atuação transformadora do Espírito Santo na vida dos irmãos que se reuniram na Rua Azusa para clamar, combatiam com o Espírito Santo. Ali foi o núcleo irradiador do avivamento que invadiu o mundo. Amém? Deus te abençoe. É apenas um breve resumo da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe sua vida em Cristo Jesus. Amém. Graça e paz.